Primeiramente, sejam muito bem-vindas à nossa aula sobre perdas e ganho. Como eu falei, essa seria uma aula para a comunidade influência feminina, mas que a gente está abrindo aqui para vocês. Na última aula ao vivo, que foi na quinta-feira passada, que eu também dei aqui no Instagram, a gente entendeu sobre os medos que nos bloqueiam, a gente nomeou esses 5 maiores medos, né? A gente entendeu por que eles nos bloqueiam, é um medo coletivo, né? A maioria das pessoas tem os mesmos medos. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que eu uso muito no coach, eu uso muito com os meus clientes, eu uso muito comigo mesmo, na minha própria vida. Toda vez que eu me vejo numa emboscada, numa situação em que eu preciso decidir, que eu preciso tomar uma grande decisão, uma decisão importante que vai mudar minha vida, eu uso essa ferramenta. Já ensinei para vários amigos também, porque é uma ferramenta que ajuda muito. Tá ouvindo bem? Beleza. Então, por não termos clareza do que espera a gente, né, no próximo passo, do que realmente a gente vai precisar abrir mão para a gente conseguir alcançar nossos objetivos, a gente acaba fazendo tempestade em um copo d'água e a gente aumenta muito aqui, ó, na nossa mente, a perspectiva do quanto é perigoso dar o passo seguinte, o quanto é apavorante mudar e tentar vencer essas barreiras invisíveis que nos impedem de ir adiante, né? Que bom, Ana Paula, que você conseguiu chegar. Então, para vencer de vez esse medo, vencer a ansiedade, colocar tudo em pratos limpos, né? A gente entender exatamente o que está acontecendo na nossa vida, se a gente toma essa decisão ou não, e isso, decisão em que momento, Renata? Em que área da minha vida? Em todas as áreas. Eu quero emagrecer, mas não consigo. Para você tomar a decisão e ser uma decisão assertiva, você conseguir realmente emagrecer, por que os meus clientes de coach sempre conseguem ter resultado positivo? Porque a gente passa por essa ferramenta, a gente entende o que está acontecendo de verdade, o que a gente está abrindo mão, quais são os prazeres e as dores que estamos abrindo mão e o que a gente está ganhando com isso. Seja terminar um casamento, começar um casamento, conseguir um emprego novo, sair do emprego que você está, abrir mão, de repente, de estar com alguns amigos, de estar conhecendo outras pessoas. Então, todas as decisões, em qualquer área da nossa vida, seja religiosa, financeira, espiritual, todas as áreas lá da roda da vida que a gente se vê, né? Qualquer área que a gente vá tomar uma decisão, é importante a gente aplicar essa ferramenta para a gente ter clareza de que ponto a gente está e em que ponto a gente quer chegar. Para vencer de vez esse medo, vencer a ansiedade, colocar tudo em pratos limpos, temos essa ferramenta de perdas e ganhos que vai te ajudar em todos os momentos em que você se sente perdido, sem saber o que fazer, ou até naquele que estiver empolgado com a mudança. Às vezes a gente está até empolgado com a mudança que a gente quer empreender na nossa vida, mas a gente não tem certeza se está no caminho certo. Por isso, nesse momento, eu te convido a pegar papel e caneta, se você não está aí com papel e caneta na mão. As meninas do Influência têm a ferramenta, né? Peguem sua ferramenta, que a partir de agora as coisas vão começar a fluir na sua vida, acredite em mim. Quero muito ouvir no final dessa live, ouvir daqui uma semana, vocês compartilhando as histórias das coisas que estavam travadas na sua vida e que vocês conseguiram destravar depois que vocês fizeram essa ferramenta, tá? E bora lá, que a gente vai entender sobre as nossas mudanças, as decisões que tomamos ou que queremos fazer, né? Tanto as decisões quanto as escolhas, as mudanças que a gente faz, elas passam por 2 caminhos, pelas motivações, ou seja, o que é motivação, né? O motivo da ação, os motivos das ações que queremos fazer, e pelos sabotadores, que é aquilo que te impede, que não te deixa seguir adiante. E tanto os motivadores quanto os sabotadores são influenciados por 2 forças principais. Essas 2 forças estão presentes na nossa vida o tempo todo, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não tenha isso claro, é o prazer e a dor. Essas forças estão presentes em tudo que fazemos. Se escolhemos ir de ônibus do trabalho ou ir de carro, tá ligado ao prazer e à dor. Se escolhemos nos exercitar, né, sair para dar uma corrida ou para ir na academia ou ficar assistindo Netflix, tá ligado com prazer e a dor. Se ficamos em casa, né, não queremos sair no final de semana ou resolvemos sair, está ligado com prazer e a dor. Se resolvemos fazer dieta ou não, se comemos feito uma capivara raivosa, tá ligado com prazer e a dor. Todas essas pequenas escolhas e decisões
são guiadas pela dor e pelo prazer. Só que geralmente a gente faz isso de forma inconsciente, apenas fazemos, né, seguindo um padrão de comportamento de como a gente faz as coisas. A gente sempre fez assim e pronto, né, tá bacana, tá normal. A gente não pensa nessas pequenas decisões, nessas pequenas coisas que a gente faz. E hoje a gente vai dar uma luz, né, vai dar uma direção, um direcionamento a essa confusão que a gente faz na nossa mente. Quando a gente quer fazer determinada coisa, a gente quer tomar determinada ação, mas a gente não consegue. Como se alguma força invisível estivesse bloqueando a gente. E a gente vai começar pelos motivadores, né? Quais são os seus motivadores? Você vai responder algumas perguntas, por isso é importante ter papel e caneta na mão. E a gente vai responder, começar a responder essas perguntas. Não precisa ser resposta elaborada. Faça uma lista, tá bom? Então, você vai responder: o que você ganha se você fizer isso que você quer fazer? Troque o isso por aquilo que você quer fazer. Por exemplo, vamos supor que é emagrecer. O que você ganha se você emagrecer? Aí você vai listar aí tudo que você vai ganhar se você fizer, se você tomar essa decisão que você quer tomar. Ah, se eu me separar, não sei. Se eu trocar de casamento, se eu trocar de casa, se eu comprar uma casa nova, se eu comprar um carro novo, aprender em alguma coisa para ganhar mais. Se eu decidir trocar de emprego. Anote, liste tudo o que você vai ganhar se você fizer isso que você quer fazer. É uma lista, não precisa detalhar, só põe exatamente. Quanto mais coisas você achar aí na sua cabeça, melhor vai ser para nossa balança aí, para o nosso equilíbrio no final, tá? Quais são os benefícios que você vai ter, né? Liste tudo que lhe vier à mente, desde as coisas mais simples até as mais importantes. Até aquilo que você acha que não tem importância, que, será que eu preciso colocar isso? Coloca. Essa é a motivação pelo prazer. As meninas que estão com a ferramenta aí na mão, se o espaço estiver pequeno, quiser virar a folha, pode virar, tá? Agora a gente vai, se você tiver com uma folha, pode dividir no meio. A gente vai falar da motivação pela dor. A gente se motiva, né? Quando a gente fala de motivação, a gente acha que é só coisa boa. Não, tem a motivação pela dor também. O que você perde se você não fizer isso que você quer fazer e que você tá bloqueado aí, que você não tem coragem de fazer? O que você perde se você não fizer isso que você quer fazer, que você sabe que você precisa fazer, mas que você tá se sentindo travado? Me conta aí o que você perde se não conseguir isso. Pense em tudo o que você vai perder. Vai listando, talvez você esteja... Vou dar uns exemplos aqui que às vezes, né? Agora, Renata, ficou meio confuso, não estava pensando nisso. Você pode estar perdendo tempo de qualidade de vida com as pessoas que você ama. Talvez você esteja perdendo sua saúde, por exemplo, se você não tomar uma atitude e começar a emagrecer. Emagrecer eu sempre coloco aqui, gente, que é um exemplo fácil, tá? Eu não sei o que você está perdendo nesse momento, enquanto você não consegue avançar para a vida que você deseja realmente ter. Mas o fato é que você está perdendo. De repente você está perdendo oportunidades de ser reconhecida porque você não tem coragem de se impor, de se posicionar. Talvez você está perdendo a oportunidade de ser feliz realmente na sua vida, porque você não mudando, estando na vida como você está agora, você não é feliz, você não se sente realizada, você se sente sempre coagido. Então, o que você está perdendo? Oportunidade de crescimento. Anota aí. Então, a gente falou da motivação pelo prazer e da motivação pela dor. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, beleza? E podemos ir para os sabotadores agora? Dá um joinha aí e me dizem se estão conseguindo acompanhar. Se podemos continuar e ir para os sabotadores. Os sabotadores é aqueles que te atrapalham. E os sabotadores, eles podem te atrapalhar porque você tem ganho também permanecendo como está. Por exemplo, agora a gente entrando na primeira parte do sabotador, porque ninguém me respondeu, então eu acredito que tá indo, tá fluindo.
Qualquer coisa a gente para. Se tiver alguma dúvida, levanta a mão aí, pergunta que eu respondo para vocês. Agora o sabotador. O que você ganha se você não conseguir isso? Como assim, Renato, o que eu ganho? Se você não conseguir isso, você não mudar, com certeza você está ganhando alguma coisa. Ficar onde você está no momento está te trazendo algum prazer, né? Então, o que você tem de ganho? A sua segurança, por exemplo, se você está num emprego de 10 anos, você já está numa empresa há muito tempo, você detesta o seu trabalho, mas para você a segurança é importante, né? Você ter o salário ali todo mês. Será que é isso que você ganha? Se você não conseguir isso, será que é poder comer tudo o que você quiser na frente? Por exemplo, se você quer emagrecer e não consegue, qual é o seu principal sabotador de ganho? Eu ganho poder comer sem culpa, porque como eu não estou fazendo dieta mesmo, eu não estou tentando, então eu posso continuar comendo. Eu ganho que eu posso continuar deitado o dia inteiro sem me sentir mal, porque não preciso ter o compromisso de me exercitar todo dia. Se segurança é algo importante para você, por exemplo, você está ganhando ficando onde está, se mantendo no seu emprego. Ou imagina que seu marido é quem ganha bem na casa, que você gosta de se sentir cuidada por ele. Ou você gosta de ser dependente dos seus pais, ter seus pais junto com você. E se você partir para um emprego novo, se você conseguir ganhar mais dinheiro, se você conseguir ter sucesso financeiro, evoluir na sua carreira, você vai acabar abrindo mão, né? O seu marido não vai ser mais o provedor da casa, você de repente vai ter que abrir mão de morar com seus pais e ter seu próprio lugar, então vai ter que mudar de cidade de repente e vai ver menos eles. Então, o seu sabotador de ganho. Tem pessoas, por exemplo, que não querem emagrecer porque não querem abrir mão das suas roupas atuais. Porque se elas emagrecerem, elas vão ter que comprar outro guarda-roupa. Liste esses prazeres, esses ganhos. Na verdade, quando você listar, você vai entender exatamente por que você está se mantendo nesse lugar que você está. Por que ainda você não conseguiu tomar atitude? O que realmente está te segurando, te travando aí? A maioria das vezes nós não evoluímos, não é porque não sabemos o que queremos, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas porque a gente não conhece os nossos sabotadores, a gente não conhece o que está mantendo a gente ali no lugar. Os sabotadores, eles nos seduzem e a gente acaba que não nota essa ação de sedução dele. Então preencha com o máximo de informação que você lembrar, beleza? O que você perde? Agora a gente vai falar do sabotador da dor. O que você perde se conseguir isso? Do que realmente você está abrindo mão? Por exemplo, você está em um emprego onde fez grandes amigos, que já está acostumado a estar ali naquele ambiente com aqueles amigos, vocês saem para almoçar juntos, vocês têm uns encontrinhos depois do trabalho. Você sabe que não tem como crescer mais, eu fico ali do horário todos os dias reclamando, aquilo ali tá te deixando doente, mas aquelas amizades, aquilo você não quer perder e acaba te travando. Outro exemplo é você quer emagrecer, né? Por exemplo, emagrecer eu sempre falo, né? Você quer emagrecer, mas você faz questão de jantar todos os dias em família e ter aquela mesa farta, então você não consegue abrir mão disso. Esses sabotadores realmente são os que estão te segurando. Teve uma cliente minha, boa noite, Gabi. Teve uma cliente minha que falava do café da tarde, que o café da tarde era o momento em que ela se reunia com a família. Então aquilo para ela era um sabotador, ela não conseguia ir muito adiante porque, poxa, a família dela levava o café para lá, levava pão, levava bolo, todo mundo fazia com muito carinho aquele momento, então todo mundo o gostoso era sentar ali e se empanturrar. E aí eu falei para ela, comece a incluir coisas saudáveis nesses cafés. Começa, em vez de comer 3 pães, provar tudo, escolher uma coisa e provar. Então entenda quais são os sabotadores. Se o jantar, por exemplo, é sempre um evento onde você conversa com seu filho, com seu marido, com sua filha, e que esse é o melhor momento do seu dia, e você sabe que precisa emagrecer, já listou tudo de bom que vai te acontecer se emagrecer, já listou tudo que vai perder se não emagrecer, mas mesmo assim se sente travado, por quê?
Não notou que a mente da gente, ela não abre mão fácil de coisas que pra gente é boa, né? Assim, de alguma forma. Então, por exemplo, se você tem esse momento em família que é muito importante pra você, por que não escolher outro momento que não seja a mesa? Né? Dar um outro significado. O que a gente precisaria ressignificar? Dar um novo significado para esse momento em família. Sabe? Falar com a sua família, avisar que para você emagrecer é uma coisa importante nesse momento, que você precisa do apoio deles. Então, de repente, vocês vão mudar essa situação de jantar para um outro momento, para a sua família te apoiar e te incentivar a comer direito. Então, você pode mudar até o hábito da sua família toda, transformando isso num momento de mudança para toda a família. A gente, às vezes, tem receio de falar com as pessoas o que a gente está sentindo, né, o que está bloqueando a gente, porque a gente acha que se a gente falar, a gente pode magoar, as pessoas podem não entender bem, e aquilo bloqueia, aquilo impede que a gente cresça, aquilo impede que a gente evolua. Converse com a sua família, chame a sua família para esse momento de mudança. Uma coisa que existe, né, é a frustração. E por que a frustração existe? Por que as pessoas ficam frustradas? Porque elas esperam algo de você, ou você, né, fica frustrado porque você espera algo de alguém e essa expectativa que você cria, isso que você espera, não é correspondido. Então, toda mudança que a gente quer empreender na nossa vida, tudo que a gente quer fazer, é importante que a gente comunique com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que nos querem bem, para que não haja essa frustração. Por exemplo, se eu quero ganhar mais dinheiro, eu decido que eu vou trabalhar mais para isso, né? Eu vou ter mais horas de trabalho para isso. Como se sentir confortável falar em público, Márcia? Então, isso é treino, tá? Isso a gente treina, a gente entende, tem que ter esse treino de comunicação para você aprender a ter essa autoconfiança maior, né? E pra gente fazer esse treino, começa no espelho, a gente faz com vídeo, você sozinho, e aí esse treino a gente vai fluindo. Eu trabalhei com um candidato a vereador do município de Itatiaia, que ele era totalmente bloqueado, e no final das 10 sessões ele tava fluindo assim, que era uma maravilha. Então assim, na verdade tudo é treino. No início, quando a gente começa a falar em público, a gente se sente travado, né? É isso aqui que eu tô falando. A gente tem que ponderar. Usa essa ferramenta que eu tô ensinando aqui para você ver. Você vai colocar o que você vai ganhar se você começar a falar em público, o que você tá perdendo por não falar em público, entendeu? Começa a colocar isso, que aí você vai começar a ver por que você precisa mudar, por que você precisa começar a se expor mais, a falar mais em público. Beleza, galera? Alguma dúvida? Vamos conversando. A live ainda tá só esquentando. Quero ouvir vocês. Helenice, é assim mesmo? Bora falar, gente. Essa questão de expectativa, né? É muito bacana. Expectativa e frustração. Porque se a gente não comunicar exatamente o que a gente está fazendo, porque a nossa vida ela é em ciclos, a gente não consegue ficar o tempo todo dando atenção para uma área maior. Então a gente sempre escolhe uma área, a gente fazendo a roda da vida, entendendo quais são as áreas que estão mais carentes no momento, o que a gente precisa mais avançar na nossa vida, a gente faz determinada escolha e a gente precisa comunicar as pessoas que estão à nossa volta. Porque, por exemplo, eu tava falando, né, que se eu resolvo trabalhar mais e aí eu não comunico com a minha família, meu filho fica me esperando, por exemplo, esperando para eu ver filme com ele. E aí eu não falei. O que ele vai sentir? Ah, minha mãe não liga pra mim. Porque antes ela ficava vendo filme comigo, agora ela não vê mais. Agora, quando eu comunico isso, né, e deixo claro, ó, mamãe vai chegar tarde, tais dias, que a mãe tá trabalhando mais, porque nesse momento eu tô dando foco pro meu crescimento profissional, mas não vai ser para sempre, né, vai ser por um período de X tempo, depois a gente volta a fazer isso que a gente fazia de ver filme toda semana, ou muda esse dia para manter a expectativa e frustração, que ele fique sem frustração em relação à expectativa que ele cria a meu respeito. Como fazer quando o medo nos trava? A gente quer aquilo, sonha,
mas trava por conta do medo. É exatamente isso que a gente está falando aqui, Gabi. A gente precisa ter clareza. O que é que está te travando exatamente, sabe? A gente sabe, por exemplo, que a gente está num ponto A, que a gente está num determinado lugar, né? E a gente não está feliz ali, a gente não está satisfeita nesse ponto, a gente entende que a gente tá ali, só que onde a gente quer chegar é aqui, é fora da nossa zona de conforto, né? E tem um caminho a ser percorrido até chegar aqui. Só que quando a gente tenta sair daqui, a gente trava numas traves invisíveis que a gente não conhece. O que são isso? São os nossos sabotadores, são os nossos medos, são a nossa ansiedade. A gente não consegue sair daqui. Para a gente conseguir sair daqui e chegar lá, eu tenho que entender o caminho, eu tenho que ter clareza do caminho. Eu tenho que ter certeza exatamente, ó. Vou voltar aqui na ferramenta. Espera aí só um pouquinho. Dos meus motivadores, o que vai me motivar a sair do lugar e chegar lá, porque nós todos, a gente age pelo prazer e pela dor. E o medo, na verdade, ele é um motivo de dor, né? Ele trava a gente pela dor. Então, a motivação pelo prazer, a gente vai entender. Você vai responder essa pergunta. O que você vai ganhar se você fizer isso que você quer fazer? Quais os benefícios que você vai ter? Você vai listar isso, tá? Listar isso tudo. Depois você vai listar de um outro lado. O que você vai perder se você não conseguir fazer isso? Às vezes a gente cria assim uma coisa muito grande. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu, por exemplo, quando eu passei na entrevista do SESI, que é uma entrevista difícil, né, que tem várias fases, e eu queria trabalhar lá porque lá ganhava mais e tal. E aí, quando eu passei na entrevista, estava feliz porque tinha conseguido a vaga, e aí me surgiu a outra vaga de concurso que eu tinha feito da Prefeitura de Resende, que era para educação especial. E aí eu fiquei colocando ali, né, na balança. O que eu fiz? Eu coloquei tudo. Por que o serviço do SESI me atraía? Ah, porque tinha um salário bom, né? Eu ia ganhar bem mais. Era um emprego, tipo assim, era um reconhecimento porque eu tinha passado no concurso e tal. Aí depois eu fiz do outro lado. Eu ia ter menos tempo para ficar com a minha família, né? O concurso era 3 dias, o SESI era 5 dias, 6 horas, e o concurso 3 dias, 4 horas. Mesmo eu ganhando menos, eu tinha estabilidade do lado de cá que no SESI eu não tinha, poderia ser mandada embora a qualquer momento. Então assim, você vai pesando, e esse peso, quando você for refletir sobre isso, tem a ver com os seus valores, com o que é importante para você. Se segurança for importante para você, você sempre vai procurar essa estabilidade, senão você vai arriscar mais, você vai empreender mais. Se crescimento contínuo for importante para você, isso tem a ver com os nossos valores, tá? Aula de valores, acho que é aula 2, sei lá, é uma das aulas iniciais da nossa comunidade de influência feminina. Por isso é importante a gente se conhecer, porque o que me bloqueia não bloqueia você, Gabi. O que bloqueia a Roberta não bloqueia a Ana Paula, porque cada um tem seus próprios bloqueios, sabe? Porque isso tem a ver com os nossos valores, com o que é importante pra gente. Então a gente falou pela motivação, pelo prazer e pela dor, passar pra Gabi anotar aí, os sabotadores, né? Os sabotadores do prazer, o que você ganha se você não conseguir isso que você quer, né? Porque você tem ganhos também, você tem prazer, porque senão você não estava parada aí. E o que você perde se conseguir isso. Se você conseguir isso, o que você perde? Do que você vai estar abrindo mão? Então, são esses 4 pontos, esses 4 quadrantes que precisam ser preenchidos. Quando você tiver isso visualizado, quando você tiver clareza disso, essa ferramenta se chama perdas e ganhos. Você vai entender exatamente o que você está perdendo, né? Não fazendo isso, e exatamente o que você está ganhando, né? Permanecendo no lugar. E exatamente o que você vai ganhar se você agir e o que você vai perder se você agir. Então, quando você faz isso, você vai tendo clareza, você vai balancear. Opa, realmente eu tô ganhando mais, eu vou ganhar mais se eu tomar essa atitude. O que eu tô abrindo mão aqui é pouca coisa, mas o que eu não posso deixar, por exemplo, se eu emagrecer, é minha saúde de lado. O que eu não posso deixar é ter uma vida
com mais energia. O que eu não posso deixar é de dar atenção para os meus filhos. O que eu não posso deixar é minha família de lado pelo meu egoísmo. Entendeu? A gente precisa balançar isso, a gente precisa entender exatamente que equilíbrio a gente precisa para tomar o próximo passo. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que a gente se sente travado mesmo, a gente tem uma zona de conforto, é o que eu falo sempre. Como a motivação é pela dor e pelo prazer, permanecer do jeito que você está no momento é mais fácil. Por quê? Por mais que esteja doendo, por mais que esteja ruim, por mais que você não goste, é uma dor que você já conhece, você já sabe lidar com essa dor, você já está acostumado. E para você avançar, para você evoluir, você vai estar experimentando uma dor nova, você vai estar experimentando uma dor que você ainda não conhece, né? Então, é mais difícil a gente lidar com o novo, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, a gente tem medo de lidar com aquilo que de repente na nossa cabeça, por isso é bom essa ferramenta, porque a gente olha exatamente o que está acontecendo, porque na nossa cabeça essa dor pode ser insuportável, eu posso não conseguir, mas quando você olha, não é tão insuportável assim, dá para passar isso, dá para alcançar o que eu quero, beleza? Galera, mais alguma pergunta? Então, a gente vai entender o que a gente vai perder quando a gente vai mudar e a gente vai anotar aí tudo que vem à mente. Essa ferramenta, para que serve ela? Ela serve para te ajudar a sair exatamente, igual eu falei, do ponto A, que você está agora, e chegar até o ponto B, tendo uma visão clara do que você está abrindo mão aqui e o que você vai estar ganhando se você vier aqui. A gente está avaliando, como se fosse a gente está fazendo uma avaliação da nossa vida, como ela está agora e como ela vai estar quando eu chegar onde eu quero, quando eu fizer o que eu quero, né? Quando eu alcançar meu sonho, alcançar meus desejos, né? Estamos avaliando as suas perdas e ganhos nesse processo. E com isso, né, a gente avaliando, a gente tendo clareza de todo esse movimento, né, nessa perspectiva, a gente entende que o medo, a ansiedade, as amarras que nos deixavam presos, né, impedindo a gente de evoluir, elas não têm força sobre a nossa vida. Nós somos mais fortes, os nossos motivadores, né, aquilo que a gente quer alcançar é muito maior do que isso. Por exemplo, eu não gostava de fazer live. Eu sou uma pessoa que adora falar em público. Desde criança, sempre fui a dona Aparecida, sabe? Aquela que gosta de aparecer. Sempre gostei de apresentar trabalho na escola, sempre gostei de falar em público, mas eu não gosto muito de câmera. Eu não gosto muito de ser gravada. Então, assim, live pra mim era um bloqueio muito grande. Falar para as câmeras, assim, né? Não falar ao vivo era um bloqueio. Então, eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Eu tive que começar a entender o que eu estava perdendo se eu não fizesse isso, qual era o meu maior motivador para fazer isso, o que eu ganharia se eu fizesse essas lives. E quando nós sabemos que estamos no caminho certo, quando se tem medo e dúvida. Então, exatamente assim, Roberta, você entendendo, você tem mais motivos para você avançar, quando você fizer essa lista. Por isso é importante fazer a lista, não dá para confiar na cabeça. A cabeça, ela engana, porque ela sempre vai tentar te travar aonde você está. Porque para nossa mente, a gente tem o cérebro reptiliano, que é a parte de trás, que ele nos mantém parados, que ele nos mantém onde a gente tá, para não ter muito gasto de energia. Quanto mais ação a gente fizer, quanto mais movimento a gente fizer, quanto mais a gente sair da nossa zona de conforto, o nosso cérebro entende que a gente está em perigo. Então não confie no seu cérebro, anote. Você vai ganhar mais, né? Tenha clareza. Quanto mais clareza você tiver, o medo ele existe por quê? Porque a gente não sabe, é desconhecido. Quanto mais clareza você tiver do que você está fazendo, de quais espaços você precisa dar, do que você vai ganhar com isso, do que você vai perder com isso, é muito mais fácil, porque você entende. Quando você tentar te bloquear, você vai falar, não, mas eu sei, eu vou perder isso, 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 mas tudo bem, eu tô abrindo mão disso, em decorrência disso que eu quero. Então tá tudo bem, você consegue, sabe, tirar esses medos, tirar essas travas do medo, essas travas da ansiedade, essas travas que te bloqueiam.
justamente sabendo o que você está ganhando e o que você está perdendo. Por isso a lista, por isso a gente tem que anotar exatamente do jeito que eu falei aqui. Anotar os motivadores e os sabotadores, exatamente nos 4 quadrantes, exatamente como eu expliquei aqui. Porque se a gente não tiver essa clareza, a gente vai recuar, a gente vai voltar e a gente vai ter mais medo, a gente vai ter mais ansiedade e não vai conseguir sair do lugar. Gente, eu uso essa ferramenta muito e muito na minha vida. São várias situações da minha vida que eu coloquei essa ferramenta. Por exemplo, para abrir mão da direção, eu estava na direção da Pestalozzi ano passado. Eu gostava de trabalhar lá, mas aquilo estava me gerando alguns estresses, algumas coisas, algumas complicações, e eu não estava conseguindo conciliar muito o meu trabalho de coach com o trabalho de diretora da Pestalozzi. Para abrir mão desse trabalho, né, para eu sair de lá, eu tive que fazer essa ferramenta de perdas e ganhos. O que eu ia ganhar se eu saísse? O que eu ia perder se eu saísse? E o que mais pesava ali naquele momento para mim? Então eu entendi que seria melhor eu sair. Então quando eu tomei essa decisão, eu tomei uma decisão, não é baseada no meu achismo, não é de cabeça quente, de qualquer jeito. Eu baseei a minha decisão em fatos, no que eu estava lendo, no que eu escrevi sobre os meus ganhos, os meus motivadores, os meus sabotadores. E o que era importante para mim? Qual que era o meu maior foco no momento? O meu maior foco é isso aqui. É estar ajudando pessoas a seguirem também seus caminhos. Meu maior foco é conseguir alcançar o maior número de mulheres e ver essas mulheres, sabe, florescendo, ver essas mulheres influenciando outras mulheres, empoderando outras mulheres. Porque a gente, né, nós mulheres, a gente vive muito tempo num nível de codependência de outra pessoa. Nós temos muitos fatos, né, das pessoas que me procuram, muitas pessoas que pedem minha ajuda, que vivem numa situação de codependência, onde elas não se sentem seguras, não se sentem confiantes para seguir o seu caminho. Elas sempre têm que pedir a bênção, a direção de uma outra pessoa, sabe? Elas nunca se sentem completas por si só, elas nunca se sentem seguras. Vivem uma relação de medo. E, gente, ninguém é feliz com medo. Ninguém é feliz tendo que depender de outra pessoa o tempo todo. Então, é muito importante a gente entender esses medos, né? Entender esses bloqueios que a gente tem e conseguir avançar. Quando eu abri mão de um emprego que eu gostava, mas que me consumia muito, foi para realmente conseguir montar a comunidade de influência feminina, realmente conseguir influenciar o maior número de mulheres, fazer posts para vocês. Semana que vem, que bom, Márcia, que você gosta, obrigada. Semana que vem eu vou falar sobre relacionamento, eu tô estudando muito, o curso já tá completo para postar na plataforma Influência Feminina, mas antes de postar lá, eu quero aqui fazer lives para vocês entenderem os pilares de um relacionamento. Não tem como um relacionamento dar certo se você não consegue se amar primeiro, se você não se sente completa com você primeiro. Não tem como você buscar no outro aquilo que falta em você. Primeiro você tem que se sentir completo, você tem que se sentir amada, sua autoestima tem que estar boa, para depois você buscar no outro. Então, por isso a gente faz todo esse trabalho de entender, de autoconhecimento, entender os nossos valores, entender exatamente em que ponto a gente está no momento, né? O que está travando a gente, quais são os nossos medos e para onde a gente quer chegar. A gente avaliou as nossas perdas e ganhos. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que vocês tenham conseguido anotar, porque essa live não vai ficar salva só para a galera que faz parte da comunidade Influência Feminina, que vão receber, né, o resumo e vai ficar salva lá, mas aqui no Instagram não. Então eu espero que realmente tenha feito a diferença na vida de vocês, porque eu tenho certeza, se vocês conseguirem aplicar da forma certa, vai fazer diferença, porque vocês não vão ter mais medo de mudar, vocês não vão ter medo mais de dar o próximo passo, porque vocês vão entender exatamente onde vocês estão e onde querem chegar e o que estão perdendo e ganhando fazendo essa mudança. Que bom, Gabi, que gostou, Roberta, gostou, Thalita. Gente, eu amei ter vocês aqui comigo. Beijo e até mais.